Fala aí, meu povo! Como é que vocês estão? Bom, seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Morbius. Já assistiu esse filme? Caso você não tenha assistido, cara, fica tranquilo, porque a gente não vai te dar nenhum spoiler aqui hoje, mas a gente vai falar sobre algo que me chamou muita atenção, que foi a diferença no shape do ator Jared Leto. Isso antes e depois que ele se tornou o Morbius. Porque assim, para contextualizar vocês, Michael Morbius é um doutor que tem uma doença muito rara. Isso desde criança. E essa doença, ela aparentemente afeta o seu sangue, e nisso ele precisa utilizar alguns aparelhos como se fosse uma hemodiálise. E essa condição, na verdade, deixa ele muito depletado. Provavelmente porque a doença dele atrapalha na distribuição do oxigênio, atrapalha na distribuição dos nutrientes no seu organismo, e isso realmente deixa ele muito fragilizado. Então no filme é muito detalhado isso, é muito interessante a forma que o filme detalha, porque você olha pra ele antes de se tornar um Morbius, ele tá anêmico, tá pálido, ele tá com um traço de uma espécie de caquexia. Cara, pra contextualizar vocês, a caquexia é uma perda de peso progressiva, e isso envolve perdas de massa magra, perdas de gordura também, e tem muita associação com doenças crônicas, como por exemplo o câncer. E essa perda progressiva, ela leva a um quadro de desnutrição muito grave, com prejuízos na capacidade funcional, com prejuízo na saúde óssea. Por isso que o Michael, ele sempre tá andando com a ajuda de uma bengala, com uma muleta, porque aparentemente essa doença também afeta a sua capacidade de locomoção. E aí a gente acaba sabendo o que acontece. Ele descobre que o sangue dos morcegos, ele possui um fator que pode inibir a progressão dessa doença, e depois que ele ingere esse sangue, ele acaba fazendo desenvolver uma espécie de vampirismo, assim, fazendo com que seu corpo fique com uma dependência desse sangue. E nisso ele consegue adquirir habilidades semelhantes às dos morcegos, tá? Como o sonar, por exemplo. E é muito interessante o jeito que o filme desenvolve tudo isso. Cara, esse vídeo na verdade não é a ciência por trás de Morbius, mas na verdade seria muito mais convincente se ele injetasse o sangue em vez de beber, porque afinal todo tipo de proteína, nutriente, qualquer atividade bioativa que existe nesse sangue, quando a gente ingere, na verdade vai ser degradado, metabolizado, e o sangue na verdade não vai passar de um alimento para esse cara e não vai ter uma função bioativa, vamos dizer dessa forma. Afinal, na própria doença dele, ele fez a injeção de sangue e no próprio experimento dele também, então não faz muito sentido ele ter uma sede de sangue e isso acabar mudando sua... Enfim... Vamos parar de viajar um pouquinho e vamos para o que interessa. Na verdade, pessoal, o que a gente vai falar aqui hoje vai ser a mudança de peso do ator. Então vocês vejam que é algo que me chama muita atenção, o shape dele antes e depois de se tornar Morbius. E cara, não é a primeira vez que o Jared Leto faz isso, na verdade. Se você já conhece a carreira do ator, você sabe que ele já fez vários papéis muito diferentes um do outro. E já precisou mudar completamente a sua identidade, a ponto de você olhar e falar, putz, esse cara é o Jared Leto? Realmente? Até os atores que fazem parte do elenco do filme, quando olha pra ele, fala, putz, esse cara é realmente o Jared Leto? Tá muito diferente. E pra dar um exemplo pra vocês, um exemplo clássico é no filme Clube de Compras Dallas. Nesse filme, Jared, ele interpretou um papel de um personagem soropositivo transgênero lá dos anos 80, onde ainda nem se tinha muitos tratamentos sendo distribuídos para o HIV. E nisso, pessoal, ele precisou perder, cara, 18 quilos para fazer o papel. Diz ele que acabou ficando com 49,5 quilos, cara. E imagina só um cara de 1,80 com esse peso. Se você pegar a classificação de MC, por exemplo, você vai classificar ele como magreza grau 3. E para vocês terem uma ideia, não existe classificação para baixo dessa. Ou seja, ele está no grau de desnutrição mais baixo que existe e provavelmente ele estaria predisposto a desenvolver várias deficiências de nutriente, ele poderia desenvolver algumas doenças associadas a isso. E se ele progredisse ainda mais com essa perda de peso, provavelmente uma intercorrência de saúde mais grave poderia acontecer com ele. Agora, se você pega em contraponto o papel que ele fez interpretando o Mark Chapman no assassino de John Lennon, lá em Chapter 27, cara, ele teve que engordar 27 quilos. Ele chegou a 94 quilos. Então, na entrevista que ele deu ao The Guardian, ele falou o seguinte, que ele comia tudo que ele achava que não deveria comer, na verdade, pizza, sorvete. Ele pegava, pra você ter uma noção, algumas canecas de chocolate da Häagen-Dazs, colocava no micro-ondas e simplesmente bebia. E às vezes colocava até um pouco de azeite, até um pouco de molho de soja para poder dar um pouco mais de calorias e ficar um pouco mais inchado também. Só que durante esse processo ele fala que passou muito perrengue também. Ele tinha muita dificuldade em correr longa distância, ele tinha muita dificuldade
ali de cansaço físico e acabou desenvolvendo até mesmo gota, tá? Que é uma patologia muito associada à elevação de ácido úrico. Então, provavelmente, isso foi até por conta do consumo alimentar muito elevado por um curto espaço de tempo, e isso gerou uma resposta metabólica negativa no organismo dele. E depois das filmagens, pessoal, na verdade, o Jared, depois que ele fez esse filme que ganhou muito peso, ele fala que ficou em um jejum por muito tempo, tá? Nunca concorde com isso, mas foi a atitude que ele tomou de ficar alguns dias em jejum apenas com base em água, limão e pimenta caiena. Diz ele que, na verdade, ganhar peso foi uma experiência muito traumática que ele nem tentaria de novo, que é muito mais fácil a pessoa perder peso para algum papel específico do que ganhar toda essa quantidade de peso. Jared também falou que demorou um ano para ele voltar ao seu peso basal nas mesmas condições antes de fazer o filme. E cara, quando ele fez o Coringa, por exemplo, foi outra história. Aí, na verdade, ele passou por um processo até mais saudável, vamos dizer assim, porque a ideia foi desenvolvimento de massa muscular. E não somente para parecer um fisiculturista, mas sim um cara atlético, rápido e perigoso. Você olha para ele, então no filme, ele tem que passar essa impressão. Então o treinador Brandon Johnston, ele foi responsável pela periodização de treino do Jared Leto nesse caso, e ele separou o treino com vários exercícios de boxe, de calistenia, vários exercícios cardiovasculares também. Isso para chegar nesse shape de Coringa que vocês conseguiram ver no filme, e ele apresentou muito bem. Não foi publicada tanta coisa a respeito da alimentação dele durante esse processo, mas a gente sabe que provavelmente para ter esse desenvolvimento todo de massa muscular, a gente pode presumir que houve um bom fracionamento da sua dieta, houve um bom fracionamento das proteínas, uma quantidade, uma oferta proteica relativamente alta para que se mantenha um pouco mais a recuperação muscular. Obviamente que houve também uma boa periodização de treino até chegar nesse nível. E pessoal, realmente, olha isso, o cara oscilou de 49,5 kg até 97 quilos, então são 44 quilos de diferença que ele experimentou no seu próprio corpo. Ele experimentou desnutrição, ele experimentou obesidade e também ele meteu o shape quando ele fez o filme do Coringa. Cara, na verdade, por isso que não é tão estranho você ver o filme do Morbius e encontrar o Jared Leto tendo essa disparidade de pesos durante o filme. E pasmem vocês, viu? Ele tem 50 anos de idade, cara. Então parece até que ele compete com o Keanu Reeves pra ver quem consegue parecer mais jovem ali e ter a pílula da juventude, porque um cara de 50 anos se submeter a uma perda de peso dessa, conseguir fazer essa recuperação, conseguir se manter ativo, realmente é um fato muito interessante. Cabe ressaltar que ele é vegano, tá? Ele diz ser vegano, em outros sites também ele fala que transita para o vegetarianismo, e ele diz que também tem um chefe que o ajuda a preparar suas refeições, que na verdade às vezes ele acaba chutando o balde, porque ele vai na turnê do 30 Seconds to Mars, porque se você não sabe, ele é vocalista dessa banda também. Mas em geral ele procura manter uma vida muito saudável, ele prefere ingerir alimentos que não sejam processados, alimentos baseados em plantas, isso é muito interessante. E além disso ele também se mantém muito ativo, a sua rotina de exercício físico, ele dedica vários dias, por exemplo, para treinamento resistido. Então se você olhar na internet você vai encontrar um plano de treino dele, por exemplo. Não dá pra gente saber se é realmente esse, se isso varia ou não, se isso é um dado confiável, mas o que a gente encontra é que alguns dias ele faz alguns tipos de exercícios com pesos livres, alguns funcionais, alguns mais clássicos. Ele também dedica alguns dias para exercícios cardiovasculares. Ele curte fazer tênis, surf, ele curte fazer yoga também, meditação, ele curte escalada. Ele de fato gosta muito de esporte, gosta muito de praticar várias modalidades, e isso na verdade tem o ajudado. Ele diz que ajuda não só a manter seu condicionamento físico, mas também sua saúde mental, e acaba sendo um fato importante para ele atuar como ator. Porque, por exemplo, se você pega o caso do Coringa, gente, se você pega um cara que tem um histórico de sedentarismo, nunca teve um tipo de treinamento, eu sei que ele pode responder muito bem aos efeitos do treinamento, mas ele não vai ter maturidade muscular. Em contraponto, se você pega já um indivíduo treinado, que desenvolveu capacidade física, que tem conteúdo de núcleos miofibrilares, é claro que esse indivíduo ele vai ter uma resposta muito melhor, porque é o que a gente chama de memória muscular. São os mionúcleos associados ao próprio desenvolvimento de capacidade física. Então fica mais favorável a se atingir determinados objetivos. E essas são minhas considerações a respeito da mudança que o Jared Leto fez em Morbius. E aí, curtiu? Então coloca aqui nos comentários quanto tempo você acha que o Jared Leto demorou para mudar seu shape, desde aquela cena que ele tá bem magro no filme, até a cena que ele realmente se torna Morbius e que aparenta estar com uma condição um pouco melhor. E novamente, pessoal, muito obrigado por cada um que tem acompanhado o nosso canal, um grande abraço a todos e até a próxima.